E essa notícia aqui, muito interessante, destaque do Brasil: a Assembleia Legislativa enfrenta Moraes e decide soltar deputado. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo decidiu soltar o deputado que foi preso por determinação de Moraes por descumprir medida cautelar. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo deu um balde de água fria no ministro Alexandre de Moraes, por esmagadora maioria, decidiu soltar o capitão Assunção, do PL, partido do presidente Bolsonaro, do Espírito Santo, preso por determinação do magistrado do Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira. A votação em plenário ocorreu nessa quarta, dia 6/3, ontem. Foram 24 votos a favor da soltura e 4 pela manutenção da prisão e uma abstenção, a do presidente da casa, Marcelo Santos, do Podemos, naturalmente por presidir a sessão. Com isso, a Assembleia publicará o decreto legislativo e enviará um ofício para o Supremo Tribunal Federal comunicando a decisão. Dessa forma, o Supremo deverá fazer, o que diz a lei, o encaminhamento da soltura às autoridades policiais. Policial militar, capitão Assunção, está preso preventivamente em um batalhão da corporação, está aqui a foto dele, por descumprir a determinação judicial ao usar as redes sociais. A determinação judicial era da censura. Censura de um parlamentar, que já se tornou rotina no Brasil. Nós temos hoje, por exemplo, um senador da República, o Marcos Duval, que está com as redes sociais bloqueadas simplesmente porque ele revelou informações que se comprovaram verdadeiras a respeito do Alexandre de Moraes. No despacho que determinou a prisão, Moraes destacou postagens feitas do deputado no TikTok direcionadas ao STF. O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, detalhou a sessão. Vou assinar imediatamente, via malote eletrônico, uma resolução direcionada ao Supremo Tribunal Federal. Ela suspende os efeitos da prisão preventiva do capitão Assunção. Até os deputados contrários à soltura, de forma republicana, colaboraram para que eu pudesse conduzir o processo até aqui. Ressalte que foi a vontade de uma maioria esmagadora. Eram necessários 16 votos pela soltura, houve 24. Vamos encaminhar a decisão ao Supremo para que ele cumpra o que está na Constituição Federal e solte o parlamentar. Essa foi a primeira vez que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo voltou à soltura ou à manutenção da prisão de um parlamentar. Na história recente, a Câmara dos Deputados manteve em 2021 a prisão de Daniel Silveira por ataques verbais a ministro do STF. Já a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro soltou em 2017, antes de tudo isso, o Jorge Pisciani, na época que era acusado de esquema de corrupção. Diferentemente do procedimento correto, contudo, a Alerj enviou o ofício diretamente para o presídio em que ele estava, em vez de acionar o Poder Judiciário. Tá aqui, você pode acompanhar a notícia na íntegra do Paulo Figueiredo Show. E para conversar sobre esse assunto conosco, eu trago o próprio presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, o deputado Marcelo Santos. Deputado, deixa eu colocar ele aqui na tela. Deputado, muito obrigado por ter aceito o meu convite, obrigado por participar aqui do Paulo Figueiredo Show, com enorme audiência. Esse é um caso muito conhecido no seu estado do Espírito Santo. Eu sei que isso tomou os noticiários aí do Espírito Santo. Eu tenho conversado muito com o senador Magno Malta sobre o caso. Ele tem dado bastante repercussão também nas redes sociais dele. Mas esse é um caso que precisa de maior repercussão nacional. O Brasil precisa saber dessa história porque foi um trabalho exemplar de defesa da democracia. Eu queria que o senhor, se pudesse, explicasse exatamente o que aconteceu, começando por essa ordem de prisão. O que motivou a ordem de prisão? Tudo bem, Paulo Figueiredo? Tudo bem, todo mundo aí que está seguindo nesse canal bacana. Você é uma figura, volta e meia, nós estamos aí acompanhando o seu trabalho. Para mim é uma satisfação poder estar aqui com você e todo mundo que está linkado nesse momento agora. Bom, me apresentar, né, como você mesmo disse, eu sou Marcelo Santos, deputado estadual, presido da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Já estou na vida pública um bom tempo, né? Eu tive um primeiro mandato de vereador, estou no 6º mandato consecutivo como deputado estadual. Tenho uma experiência de vida pública, já assisti muita coisa também na vida pública. E nesse momento que eu tenho a oportunidade, que os meus colegas deputados me deram, de presidir a Assembleia, eu não poderia fazer nada diferente a não ser garantir o direito constitucional que tem um parlamentar e a previsão constitucional de que nenhum parlamentar pode ser preso, salvo flagrante ou por crime inafiançável, que não ocorreu com o deputado Capitão Assunção. Mas essa foi uma decisão que pegou todos nós, capixaba, de surpresa, né? Tanto na surpresa da prisão, quanto no conteúdo da decisão. Eu só tive a oportunidade de conhecer, até porque quero registrar que
No primeiro momento da prisão do deputado Capitão Assunção, eu movimentei toda a nossa procuradoria da Assembleia para que estivesse ao lado dele, garantindo que ele estivesse no local adequado e garantindo as suas prerrogativas constitucionais e, como parlamentar, tivesse todos esses quesitos, itens observados. A partir daí, aguardei o que prevê no artigo 53 da Constituição Federal, replicado aqui na nossa Constituição Estadual, de que o Judiciário, numa prisão de flagrante delito e de crime inafiançável, até porque era isso que constava na decisão, deve encaminhar à Casa Legislativa, seja Congresso Nacional ou à Assembleia, que foi o nosso caso. Ele encaminhou dentro do prazo, vale o registro, e ao chegar essa matéria em minhas mãos, imediatamente, por ser algo novo, inédito, nunca passamos por isso na Assembleia, eu convoquei todos os parlamentares para dizer que nós estaríamos adotando aquilo que está previsto na Constituição Federal, que é votar e decidir se nós faríamos pela manutenção ou pela manutenção da prisão ou pela soltura do deputado Capitão Assunção. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Como não um rito a seguir dentro da Assembleia, eu imediatamente constituí uma comissão especial, aprovada inclusive por todos os deputados, e eu saquei de duas comissões que fazem parte do parlamento, que é a Comissão de Justiça e a Corregedoria, nomeei 7 membros para que pudesse fazer parte dela e deleguei o deputado Lucas Escaramuça para poder presidir e relatar. Feito isso, abrimos prazo para o advogado deputado Capitão Assunção para que ele pudesse apresentar a defesa escrita, que ele abriu mão, mantendo apenas a defesa oral. E, a partir daí, dialoguei com os meus colegas deputados, colocando para eles tudo aquilo que, de fato, nós deveríamos fazer. Fui cobrado para que não colocasse em questão essa decisão, mas como é que eu faria isso, um político de chão de fábrica, sabendo que nós temos a Constituição e as leis, e jamais seria este deputado que não cumpriria a Constituição e as leis, mesmo sendo uma decisão que chegou do Supremo Tribunal Federal, com todo respeito. Daí, eu aguardei a manifestação do nosso relator, que colocou no plenário da comissão especial, aprovado por unanimidade. Em seguida, coloquei no plenário da Assembleia, aprovado por uma maioria esmagadora de 24 deputados. Nós éramos 29, porque o deputado Capitão Assunção ausente por estar encarcerado, e eu, por conta de regimento interno, não podia votar, salvo se fosse pelo desempate. Mas declarei meu voto à imprensa que, se pudesse votar, votaria pela suspensão dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal para que o deputado Capitão Assunção pudesse ser solto. Imediatamente, como resultado da votação, Paulo Figueiredo, eu publiquei, constituí, na verdade, decretei lá a resolução para encaminhar ao Supremo Tribunal Federal. No mesmo dia, publiquei uma edição extra do Diário Oficial para dar a publicidade devida, juntei todo o material acostado nessa resolução e, no mesmo momento, encaminhei em arquivo digital para o Supremo Tribunal Federal. Eu quero chegar nessa parte especificamente, deputado, perdão pela interrupção, mas eu queria entender exatamente, o senhor teve acesso à decisão, por qual motivo o parlamentar estava preso? O que constava ali dentro? O que ele tinha feito? Qual era esse crime gravíssimo que ele tinha cometido? Porque, como o senhor bem disse, a Constituição diz que parlamentares só preso por crime em flagrante. Que crime em flagrante que havia sido cometido?
Na verdade, o que se estava na decisão é que ele cometeu o crime de postar nas suas redes sociais o que foi denunciado em dezembro de 2022 e a decisão veio agora em 2024, ou seja, não há flagrante delito e nem crime inafiançável. Mas qual é o, desculpa, qual é o artigo do Código Penal que proíbe o cidadão de fazer postagem nas redes sociais? Porque eu tenho uma certa curiosidade, né? Normalmente, eu não sou advogado, mas eu tenho uma certa prática com processo penal, e normalmente, quando você tem uma decisão, você tem, olha, ele infringiu tal artigo do Código Penal e, por isso, ele está sujeito a essa medida. Qual o artigo do Código Penal mencionado? Não foi, ele não infringiu nada com relação ao Código Penal. A citação foi de que quebra de medida cautelar, mas essa quebra de medida cautelar citada, ela foi solicitada em dezembro de 2022, quando havia de fato uma postagem em 2022, o que não existe mais. Ou seja, não houve contemporaneidade para cumprir tal medida. Por isso que o parlamento decidiu de que não havia flagrante em não cumprir essas medidas e muito menos havia crime inafiançável. As medidas cautelares, quando foram decretadas, porque parece que o texto da lei é um pouco vago a esse respeito, né? Quando as medidas cautelares foram determinadas, o parlamento foi ouvido a respeito dessas medidas cautelares? O parlamento validou, a Assembleia validou a imposição dessas medidas cautelares? Como não houve prisão, a Assembleia só funciona nesse caso. Não houve prisão, então as medidas cautelares foram impostas a vários cidadãos, inclusive parlamentares país afora. O que vale o registro, como nós não tivemos acesso a todo o processo, porque ele tramita em segredo de justiça. Nem os senhores têm acesso aos processos? Nem os senhores parlamentares, presidente da casa? A decisão do ministro Alexandre de Moraes, e sobre ela nós nos debruçamos. Como a Constituição é muito clara de que nós não devemos, ao julgar um deputado preso, adentrar a enfrentar a decisão ou meramente o processo, a decisão de fato ela é política, isso é o que prevê a Constituição Federal, nós decidimos politicamente com um mínimo de embasamento, dentre eles, que não há a contemporaneidade para tal prisão. Ou seja, porque não houve flagrante e muito menos cometeu crime inafiançável. E houve pressão? Os senhores sentiram algum tipo de pressão política dos tribunais dentro da Assembleia para reverter esse tipo de votação? Eu prefiro não citar aqui de onde vieram as pressões, mas as pressões foram muitas, muitas. Mas eu tenho um compromisso com a minha Constituição, que é estadual, e um compromisso com a Constituição Federal e as leis, e assim eu segui. A única pressão que eu devo sofrer é a de cumprir aquilo que está escrito no texto constitucional, e assim eu cumpri. Mas não causou estranhamento vir uma pressão no sentido da manutenção de uma prisão de um deputado? Não causa estranhamento, pressão nessa direção? No meio político, naturalmente, pressões acontecem, né? Mas eu já estou acostumado, meu couro já está curtido. Mas não é uma matéria, né? Eu entendo pressão a respeito de vamos votar uma lei que beneficia alguém ou prejudica alguém, ou que afronta a agenda ideológica de um dos campos políticos. Isso é muito normal na política. Mas a pressão pela manutenção da prisão de um parlamentar é muito esquisita, você não acha? Não, tantos anos aí na política, já tinha visto esse tipo de coisa? Ela é, no mínimo, esquisita. Mas, como eu disse para você, assim, nós não entramos no mérito da decisão, e muito menos no processo, primeiro que nós não tomamos conhecimento, não nos foi enviado. Foi meramente a decisão. Até porque, naturalmente, o ministro deve ter entendido que, como a Constituição diz que o nosso julgamento é político e não jurídico, nós não entramos nela, naturalmente ele não nos enviou. O que nos levou, inclusive, a fortalecer o nosso sentimento é que a própria Procuradoria-Geral da República foi contra a decretação da prisão, diante, acreditamos nós, desse tempo que passou mais de um ano para afirmar que isso era prisão em flagrante, o que nós entendemos que não, por isso tivemos 24 votos pela sustação dos efeitos dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E são quantos membros na Assembleia? 30?
Nós somos 30. Como o capitão Assunção está preso, 29. E foram 20... quatro parlamentares que votaram contra, mesmo tendo essa opinião de votar contrário, nós nos reunimos e garantimos com que, independente da votação de cada um, teria ali o seu direito preservado e, naturalmente, sem nenhuma qualquer agressão, mas já dizendo que nós teríamos ali o maior número de votos por sustar os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, o que se consolidou com a maioria esmagadora de 24 votos. Houve uma certa união, digamos assim, do espectro político, então, nessa direção, né? Com certeza, assim, até porque não faz sentido. Primeiro, o deputado Capitão Assunção, por mais que ele tenha tido essa restrição à época pelo Supremo Tribunal Federal, que ela continua, ele teve essa postagem, na verdade, à época, e ela foi restrita porque ela foi sacada do mundo virtual. E aí, quando foi apresentada esse pedido de prisão do deputado Capitão Assunção, ela perdeu, ela ficou prejudicada porque nada pode ser eterno. Em dezembro de 2022, não pode ser flagrante em fevereiro de 2024, ou seja, é um tempo muito longo para justificar uma decisão como essa, por isso a Casa se manifestou contrária. E existe alguma ação que a Casa pretende tomar em relação às medidas cautelares, ou alguma coisa que ela possa fazer em relação às medidas cautelares? Porque não é normal que um parlamentar não tenha a possibilidade de parlar, né? Nesse caso aí teria que ser o próprio procurador do deputado Capitão Assunção. Aí, nesse caso, a Assembleia ela só pode funcionar, nesse caso específico, na previsão constitucional. Então, não partiu dele, inclusive, nenhuma ação provocando a Assembleia Legislativa, por entender ele e nós de que essa é uma relação direta com o processo onde ele funciona e outros tantos, né? Essas medidas cautelares não alcançaram somente o Capitão Assunção no Espírito Santo e não foi só no Espírito Santo, alcançaram diversos cidadãos país afora. No caso de decretação de prisão, é que nós imediatamente nos unimos, sob minha liderança, para que nós pudéssemos adotar uma medida e imediatamente, mais do que imediatamente, responder, garantindo a ele o direito de estar conosco no plenário, representando aí uma fatia enorme da sociedade. Bom, o senhor estava dizendo que publicaram a decisão numa edição extra do Diário Oficial, coisa assim, enviaram por malote a decisão para o Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu na data de ontem? De ontem. Da mesma forma que a Constituição diz que nós não devemos interferir, analisar a decisão do Supremo, ela também diz que a nossa decisão, que é política, porque é uma casa política, não é um tribunal e nem um plenário de tribunal, a nossa decisão não cabe revisão. Se nós seguirmos todo o rito, e assim nós seguimos, meramente é encaminhar para o Supremo, devolvendo para o relator, diferente do Estado do Rio de Janeiro, que, ao fazer o decreto legislativo, mandou cumprir a decisão e a soltura. Nós não. Seguimos todo o rito previsto para que o próprio Judiciário, através do relator ministro Alexandre de Moraes, possa encaminhar a decisão de soltura do deputado Capitão Assunção à autoridade policial aqui no Espírito Santo. Mas até o momento da nossa entrevista, ele ainda não cumpriu essa determinação da Assembleia. Até o momento, não. Como ela chegou ontem, né, naturalmente, pelo volume de processo que tramita no gabinete do ministro Alexandre, possivelmente, na data de hoje, ele deve estar debruçado sobre essa decisão, vai chegar a ele. Queremos acreditar que até o final de semana já deva chegar algum comunicado do Supremo aqui no Espírito Santo. Os senhores acreditam no cumprimento da determinação da Assembleia? Eu acredito que sim, até porque ele mesmo, no seu texto, cita não apenas o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, como ele replica também o texto do artigo 51, parágrafo 2º da Constituição Estadual. Ou seja, ele dizendo claramente o que nós devíamos fazer, se adotaríamos a postura, o voto de manter ou de soltar o deputado Capitão Assunção e devolver para ele pelos canais que ele mesmo colocou à disposição para que nós enviássemos. Então, acredito que nós não vamos enfrentar nenhum problema a não ser receber o comunicado através da autoridade policial e termos o Capitão Assunção conosco novamente. Os senhores já pensaram o que farão caso o Supremo tome uma postura diferente, decida, por exemplo, anular a decisão da Assembleia?
Particularmente, eu acho que isso não vai acontecer. Particularmente, o que nós podemos fazer na semana que vem, caso não ocorra nenhuma manifestação do Supremo, é nos comunicarmos com ele, até porque, de fato, não tem um prazo, por exemplo, a partir do momento que o Supremo prendeu o deputado Capitão Assunção, comunica a casa dentro do prazo de 24 horas, mas não tem prazo para o presidente pautar. Eu pautei por uma decisão própria, por entender que ali não cabia a prisão. E aí pautei, convoquei os deputados, criei a comissão especial, deliberamos, votamos em plenário e imediatamente, na velocidade que requer, devolvi ao Supremo. Acredito eu que já não temos mais nada a não ser aguardar um ofício. É um ofício muito simples, não tem que se debruçar, o rito está todo completo. Aqui é a autoridade policial. Nós podemos fazer é cobrar ao ministro, uma vez que nós cumprimos tudo aquilo que preconiza a Constituição do nosso Estado e a Constituição Federal. Deputado, parabéns pela decisão em defesa da democracia da Assembleia dos Senhores do Espírito Santo, que sirva como exemplo para o Congresso, que não fez o mesmo quando teve a oportunidade no covarde caso do Daniel Silveira. E muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Não, eu que agradeço e dizer que esse é o nosso papel. Não se trata meramente de enfrentar uma questão como essa, é cumprir de fato o nosso papel. Não estaria eu descumprindo e desonrando os cidadãos brasileiros que acreditam na democracia e ainda acreditam nesse país assim como eu. Qualquer mensagem que chegar dessa forma aqui na Assembleia, enquanto eu estiver na presidência da Assembleia, vai ter o retorno imediato e a Casa vai votar e naturalmente vai devolver uma resposta como essa para o país. É o correto a fazer. Obrigado mais uma vez, deputado.